tenho a minha opinião. Qual é? O que pode justificar essa queda de rendimento do primeiro para o segundo tempo, e só para contextualizar quem não assistiu ao jogo, no primeiro tempo o Flamengo fez uma boa partida, pressionando o Ceará, tendo a posse de bola, tomando conta do jogo, tomando conta das ações da partida. A gente pôde ver o Samuel Lino entrando muito bem como titular, e fica até a boa notícia que ele ficou 90 minutos em campo, ou seja, mostrou um bom desempenho físico, e ele fez uma boa parceria com o Alexandre na ponta esquerda. No lado direito gostei também da entrada do Emerson Royal, fazendo uma boa parceria também ali pelo lado direito, mas a queda de rendimento para o primeiro e para o segundo tempo acho que passa muito pela saída do Arrascaeta, e o Arrascaeta ele precisou ser substituído porque sentiu um incômodo muscular, inclusive vai até fazer exames médicos hoje para saber se há lesão no local da coxa ou não. E aí quando ele sai e dá lugar ao Saul, o Saul que fisicamente falando, talvez dos reforços, é o que esteja mais abaixo, ou seja, vai precisar de um tempo de adaptação ao futebol brasileiro. O Saul não conseguiu fazer aquilo que o Arrascaeta estava fazendo no primeiro tempo. E o Arrascaeta fez uma boa partida. No lance do gol dele, é ele que começa a jogada e é ele que termina com a bola na rede. E aí a saída do Arrascaeta, querendo ou não, acaba dificultando muito a vida do Flamengo. Óbvio, não foi só por conta disso. O gol, por exemplo, que o Flamengo levou foi uma falha grotesca do goleiro Rossi. Inclusive, eu acho que o goleiro Rossi ele vem dando alguns moles nos últimos jogos, e talvez isso passe muito por quem é o substituto do Rossi. Ele não tem substituto. Então ele sabe que ele é titular absoluto. Talvez passe por isso. E eu acho que o Flamengo precisava correr atrás de um goleiro para ser o reserva imediato dele. E, enfim, aí no segundo tempo, acho que fisicamente o Flamengo cansou bastante também. Não conseguiu ter a ação que teve no primeiro tempo. Pôde ver um Ceará muito inteligente, inclusive eu acho que o Flamengo não vem jogando bem já alguns jogos por conta disso, porque os adversários já sabem como o Flamengo joga, e o Felipe Luiz ele não está encontrando alternativas durante os jogos. Ele precisa melhorar isso, porque não adianta você ter convicção no seu trabalho, não mudar por nada, sendo que você sabe que não está dando certo, e não está dando certo. Embora o Flamengo tenha conquistado boas vitórias importantes, mas as atuações não são boas. Eu acho que a última boa atuação do Flamengo foi justamente no primeiro jogo pós-Copa do Mundo de Clubes, que foi contra o São Paulo. Naquele jogo que o Felipe Luiz acabou escancarando o problema com o Pedro. De lá para cá, o Flamengo pode ser vencido, mas as atuações não foram boas. Tanto é que foram vitórias através de bola parada, e muita gente critica isso. Mas eu não critico, eu elogio. Recurso, né? É um recurso, exatamente. Mas, analisando as partidas do Flamengo, o Flamengo não jogou bem. E eu acho que o Flamengo está oscilando como toda equipe vai oscilar na temporada. A questão está oscilando justamente no momento mais decisivo, que tem a Copa do Brasil. O Flamengo está perto de ser eliminado da Copa do Brasil. No Campeonato Brasileiro caiu de rendimento, embora continue na liderança, e ainda tem a Libertadores que está chegando também. A grande verdade, Pedrosa, é que esse é um momento muito crucial, agosto, setembro ali, em que a gente começa já a equalizar as competições. Quem vai brigar por quê, quem vai fazer o quê. Ainda Sim. mais quando começar agora essas oitavas. Ali nas quartas a gente já consegue entender, e as pessoas até vão mapeando, e mapeando também o estilo de jogo. O Vene foi muito bem, e a gente entendeu que o Ceará ele vai jogar no jogo do Flamengo, o que isso é muito natural. Agora, você ter muito mais recursos além de uma bola parada, de um jogador que você possa colocar e ele vai fazer a diferença, recursos táticos para mudar histórias de jogo. Sim. Porque esses times vão para jogar contra Palmeiras, contra Flamengo, eles vão jogar no jogo desses times, ô Lucas Pedrosa. Ficou muito claro isso para mim desde o começo do jogo. O Flamengo no primeiro tempo controlou a partida, teve mais posse de bola. Uma bela jogada do Léo Ortiz ali, conseguindo achar o Plata, que para mim, inclusive, foi o melhor jogador do ataque do Flamengo nessa partida contra o Ceará, e o Arrascaeta infiltrando pelo meio, conseguindo fazer 1-0. O jogo parecia controlado para o Flamengo. O Flamengo realmente fez uma partida dominante em relação ao Ceará, que não conseguia ter válvula de escape. O Pedro Henrique, que estava jogando na direita, fez uma partida muito abaixo. O Pedro Raul não estava conseguindo segurar as bolas longas, que o Ceará estava tentando desde o início da partida, com o Léo Condé, que é um técnico que tem feito um trabalho muito bom. Tem que lembrar também que, primeiro, o Castelão estava lotado. Sim. O Ceará foi o time que venceu o Cruzeiro, que também é o líder do Campeonato Brasileiro, e é uma equipe muito bem organizada. No segundo tempo, eu acho que o Léo Condé consegue formar uma estratégia que é suficiente para fazer danos ao Flamengo, e o Felipe Luiz, com a saída do Arrascaeta, a entrada do Saul, que é um excelente jogador, perdeu o controle do meio campo. Mas perdeu muito por quê? Porque o Felipe Luiz ele não muda. Ele joga em bloco alto, e o que o Ceará fez o tempo inteiro?
bola no Pedro Raul. Bola no Pedro Raul. E aí, o que estava acontecendo no primeiro tempo era que o Léo Ortiz e o Léo Pereira estavam conseguindo ganhar os duelos do Pedro Raul e conseguindo recuperar essa bola do Flamengo. No segundo tempo foi ao contrário. O Pedro Raul ganhou praticamente todas as bolas de defesa do Flamengo. Teve até um lance que ele conseguiu dar uma pedalada para cima do Jorginho, que ele quase sai na cara do gol e o Jorginho toma um amarelo. O Lucas Mugni entra muito bem na partida, o Léo Condé também fez essa substituição no intervalo e o Ailon entra pelo lado direito também conseguindo infiltrar e acabar prejudicando o Flamengo. Tanto que teve uma bola na trave do Lucas Mugni, logo no segundo tempo, que ele quase empatou, e o Ailon depois perde o gol em seguida. Ou seja, o Ceará no segundo tempo, ele já estava tomando as rédeas da partida, e não no sentido de ficar com a bola, mas principalmente de saber atacar os espaços que o Flamengo estava deixando. E as substituições do Flamengo também não surtiram efeito. Eu acho que o Léo Pereira novamente fez um jogo muito abaixo do esperado, como um zagueiro mesmo. E é claro, não tem como não falar da falha do goleiro Rossi, que sai muito mal naquele momento ali. O Pedro Raul é um especialista de bola aérea e consegue fazer 1-1. Só que aí todo mundo estava achando que o Flamengo ia vir para cima para fazer o segundo gol, até porque o Campeonato Brasileiro é a prioridade. E o que a gente viu foi ao contrário. Se o Flamengo tivesse tomado a virada ali do Ceará, não teria sido nenhum absurdo. O Ceará jogou para fazer o segundo gol, jogou para conseguir sair do Castelão com a vitória diante de sua torcida. No final das contas, uma equipe que tem um baixo investimento, que tem um elenco pior, comemora até esse empate pela recuperação que fez contra o Flamengo. Mas eu quero destacar negativamente aqui, como eu falei assim, a bagunça do meio-campo do Flamengo no segundo tempo, quando perdeu a Arrascaeta, e a partida que o Bruno Henrique fez. Para mim, irreconhecível. Uma partida assim, muito longe do que a gente já viu do Bruno Henrique, errando muito mesmo. Um jogador que é do calibre que ele não pode ir tão mal nesse sentido. E tem um outro ponto também que eu quero destacar. O Flamengo termina o jogo com o Alan e o Everton Araújo. O Alan e o Everton Araújo, pelo que eu estou entendendo do Flamengo, é um ou outro. Joga o Jorginho geralmente. Mas assim, você terminar com os dois tira muito do poder de construção do Flamengo. São dois jogadores que, quando eles têm o Jorginho ao lado, eles conseguem elevar o patamar. Sim. Mas quando eles estão juntos, pro nível de time que o Flamengo tem, eu acho que eles engessam muito esse meio campo do Flamengo e prejudicaram um pouco essa construção. No segundo tempo, acho que o Samuel Lino caiu de rendimento também, não foi o jogador que a gente viu nem de perto contra o Atlético Mineiro. E, no final das contas, o Plata cansou, que, repito, para mim tinha sido o melhor jogador do Flamengo no primeiro tempo e no segundo também foi muito bem. Então, assim, o Ceará aproveitou essa fragilidade do Flamengo de só jogar com bloco alto. O Flamengo dificilmente tem facilidade para se defender e o Ceará conseguiu empatar e, repito, eu acho que o Ceará poderia até ter vencido a partida. Mas o meu ponto em relação ao primeiro tempo do Flamengo, que o Flamengo teve oportunidades de fazer até mais do que 1-0. Sim. Aí voltou a ser aquele Flamengo que eu brinco aqui, arame liso, que você não machuca o adversário. Você tem alternativa, você tem oportunidade de botar a bola na rede. E você não põe a bola na rede. Se você fosse para o intervalo com 2-0, talvez a história poderia ter sido diferente. Vou te falar, eu acho... E teve chance, inclusive com a Arrascaeta, após o gol dele, ele tem uma nova chance, ele poderia ter feito 2-0. Então, o grande problema do Flamengo, apesar dessa bagunça toda que a gente mencionou aqui, da queda de rendimento, continua sendo a falta de pontaria. Porque você precisa converter as oportunidades que você tem, independentemente do adversário. E contra o Ceará, fez falta no primeiro tempo. Tanto é que no segundo tempo caiu muito de produção, foi um Flamengo irreconhecível, foi um dos piores tempos do Flamengo com o Felipe Luiz, sem sombra de dúvidas. O segundo, em todo sentido, exatamente. Enfim, jogou muito mal no segundo tempo, uma desorganização tática absurda, algo irreconhecível do Flamengo. E tem um ponto também que eu quero levantar. A dupla de zaga, Léo Pereira e Léo Ortiz, vem jogando junto há muito tempo. E na entrevista coletiva, o Felipe Luiz foi questionado sobre isso, e na resposta ele deu a entender que ele não confia nos jovens ainda. Vai ficar fazendo o quê? Botando Léo Ortiz e Léo Pereira em todo jogo? Quarta-feira é jogo importante, vai botar eles de novo? E, gente, os dois jogadores estão nitidamente cansados, eles estão fadigados. A queda de rendimento desses dois atletas, embora o Léo Ortiz tenha dado um passe absurdo no gol do Gonzalo Plata, do Arrascaeta para o Gonzalo Plata, mas o Léo Pereira caiu de produção, eu tenho certeza que é por conta do desgaste físico, Léo Ortiz também. Então ele precisa rever isso, porque não dá para você não confiar nos jogadores que você tem à disposição. O Danilo só volta no meio de agosto. O Vene Casagrande, o técnico Felipe Luiz, falou também sobre a decepção desse empate do Flamengo. Cadê? É um sentimento de decepção depois de ter feito um grande primeiro tempo, criado chances de gol, finalizado muitas vezes na área no gol do adversário. E no segundo tempo realmente tivemos uma queda muito grande e por um descuido nosso na bola parada acabamos sofrendo empate. E claro, sentimento de decepção e não temos outro caminho senão trabalhar e continuar evoluindo.
Ô, Lucas Pedrosa, e essa questão do cansaço e da pontaria, eu acho que a pontaria está sendo um problema generalizado no nosso futebol brasileiro, tirando o Cruzeiro, que é um time extremamente letal. Sim. Às vezes tem uma posse pequena de um jogo, uma transição rápida, eles no erro do adversário, eles dão o bote e eles fazem o gol. Essa é a máxima do Cruzeiro na temporada. Sim. Tirando o Cruzeiro, essa questão de ou não chutar ou errar a mira, isso está sendo uma epidemia aí no nosso futebol brasileiro. Não é só um problema do Flamengo. Você concorda? Concordo, mas em relação ao Flamengo é um problema desde o início da temporada, né? Onde se esperava que o Pedro fosse resolver essa situação, mas a gente sabe que o Pedro é só um jogador. Não adianta só esperar isso do Pedro, porque todos têm que contribuir. Falei do Bruno Henrique aqui, ele perde um gol na pequena área, gente, que ele isola a bola ali, e é um jogador que a gente já viu que em outros momentos conseguia fazer esse tipo de gol, conseguia contribuir com participações em gols. Que é um claro exemplo do que você está falando. Quem é o artilheiro do Campeonato Brasileiro? Caio Jorge. O Arrascaeta e o Caio Jorge. Ou seja, só o Cruzeiro que está sendo efetivo, e o meio-campo é o segundo jogador que mais faz gols dentro do Brasil. Série, né? Que é um fora de série, o Arrascaeta, mas que ele está na sua segunda temporada já mais artilheira da carreira dele, o que mostra também que os atacantes não estão tão letais assim. Então, assim, eu acho que em relação ao Flamengo, é uma questão mesmo de efetividade. Falta esse jogador para poder chamar a responsabilidade, que não seja só o Pedro ou o próprio Arrascaeta, mas os pontas. Se os pontas não contribuírem com gols, esquece, vai ter dificuldade nos momentos dos jogos. E aí você olha pelo lado do Ceará, o Pedro Raul estava 5 jogos sem fazer gol, mas ele foi lá e apareceu e fez gol de novo. Sim. Então, assim, cara, é muito complicado, é um problema, sim, sem dúvida alguma, mas eu acho que os problemas do Flamengo depois da Copa do Mundo são maiores do que só a efetividade. Eu acho que é um problema realmente de controle e efetividade no terço final, que tem a ver muito com essas peças. Eu acho que os pontas têm que participar. Se os pontas não participarem, o Flamengo vai ficar refém do seu atacante Pedro e nem sempre ele vai conseguir fazer gols também. O Flamengo se movimenta nos bastidores para reforçar seu elenco após a saída de Gerson, e um nome que voltou a ganhar força na Gávea é o de Andrés Pereira. Atualmente no Fulham da Inglaterra, o meia vê com bons olhos a possibilidade de retornar ao rubro-negro para ganhar destaque no futebol brasileiro e aumentar suas chances de voltar à seleção brasileira. De acordo com o jornalista Miguel Júnior, Andrés está aberto a negociações com o clube carioca, onde já viveu bons momentos e construiu uma relação sólida com a torcida e a diretoria. Pessoas próximas ao jogador afirmam que ele entende que, atuando no Brasil, pode ter mais visibilidade e reforçar seu nome na disputa por uma vaga na Copa do Mundo. O técnico Felipe Luiz, que atuou ao lado de Andrés em sua primeira passagem pelo Flamengo, é entusiasta da contratação. Ele enxerga o meia como uma peça importante para a recomposição do setor criativo, agora desfalcado pela saída de Gerson. O diretor do Flamengo, José Botto, já iniciou conversas com o staff do jogador e vê com otimismo um possível acerto. A experiência anterior de Andrés no clube é vista como um diferencial positivo. Ele conhece o ambiente, se adaptou bem ao estilo de jogo e tem boa aceitação entre os torcedores. Com 29 anos e maior bagagem internacional, Andrés Pereira desponta como uma das principais opções para reforçar o meio-campo rubro-negro nesta janela de transferências. As tratativas ainda estão em fase inicial, mas o retorno do meia já movimenta a torcida e pode se tornar um dos grandes movimentos do Flamengo na temporada. Agora eu quero saber a opinião de vocês. Andrés Pereira será uma boa contratação? Sim ou não? Deixe sua opinião no comentário. Não esqueça de curtir o vídeo e inscreva-se no canal para não perder nada do Flamengo. Até a próxima e saudações rubro-negras.